Limonadas é um podcast da Galeria Monumental de Lisboa que procura divulgar o trabalho dos artistas que expõem atualmente nesta galeria e dar a conhecer a sua história de 40 anos no panorama artístico nacional e internacional. Limonadas, podcast coordenado por Caroline Ramos, é um projeto da equipa da Galeria Monumental, gerida pela Cooperativa Monumental do Limão, dirigida por Ana Maria Pereirinha, com direção artística e curadoria de Manuel Sampaio. Limonadas, em vez de amargar-te, dedica-te à arte. Obrigada, José Manuel, por se ter juntado a nós aqui no podcast Limonadas. O Limonadas é um podcast da Galeria Monumental de Lisboa que procura divulgar o trabalho dos artistas, põe atualmente aqui e dar a conhecer a sua história ao longo destes 40 anos e no panorama artístico nacional e internacional. E nós gostamos de trazer aqui os artistas para eles explicarem o conceito por detrás da exposição, quais é que são os vossos processos de trabalho, inspirações, que desafios é que encontraram ao longo do caminho. E vou fazer aqui algumas perguntas, pode levar o tempo que precisar a responder, pode responder durante o tempo que quiser, está super à vontade. Vamos começar então por falar um pouco sobre si, quem é e de onde vem. Bom, José Manuel Castanheira, a primeira pergunta é logo a pergunta que não tem resposta, que sei lá quem é que eu sou. Eu acho que, sobretudo para quem tem trabalho intelectual, né? Ou seja, preferencialmente o seu trabalho centra-se na ginástica mental, né? E, portanto, ao longo do tempo vai-se adensando a dificuldade em responder a essa pergunta. Mas também o interessante e, de certa forma, que se conjuga com contribuição, estar vivo. O que é estar vivo? É uma grande parte, acho que é exatamente isso, é tentar compreender, perceber o sentido da vida. Tentar perceber um bocadinho, qualquer coisa, sobre este grande mistério, não é? Que começa com o próprio óbvio mistério do universo do qual nós fazemos parte. Bom, e portanto, a arte, que é, digamos, a minha piscina, é onde trabalha, é exatamente nessa zona de explorar o desconhecido. Não é? Pronto, agora, eu sei que aquilo que se pretende normalmente nessas perguntas são as coisas, digamos, mais objetivas, mas de facto elas não têm respostas objetivas, porque logo a primeira, que é uma pergunta que inevitavelmente sempre se faz, uma coisa assim mais abrangente, é como é que começou e como é que tudo isto, de facto, não tem resposta concreta. Porque à medida que os anos vão avançando e à medida que eu encontro respostas, a memória, que é outro instrumento preferencial neste trabalho, vai-nos desvendando caminhos insondáveis no labirinto que é efetivamente a memória. E, portanto, vamos sempre acrescentando ou subtraindo as ideias que tínhamos sobre o que terá passado lá há muitos anos e que influência teve mais ou teve menos, e, portanto, tudo isto é de uma enorme complexidade. Agora, há coisas de que eu tenho mais certeza que outras, não é? Pronto, e agora indo mais diretamente a elas. Eu sei que o facto de ter nascido no interior Portugal, na Beira Baixa, os meus primeiros 12 anos de vida se terem dividido entre uma aldeia e uma cidade de província, que é Castelo Branco, e a aldeia que era Escaldes de Cima, onde a minha mãe era professora primária, o meu pai trabalhava em Castelo Branco, e portanto a nossa vida
flutuava entre uma coisa e a outra, sendo que a maior intensidade esteve na aldeia, porque foi onde eu passei mais tempo nesses primeiros, sobretudo os primeiros 10 anos. E, portanto, ao longo destes anos todos, de muitas décadas, não é? Não sei se é maturidade, não sei que nome é que lhe querem dar, não é? Mas, de facto, vamos tendo mais serenidade para tentar compreender, tentar dissecar o que foi todo esse tempo e que importância é que ele teve na nossa vida, ou que é que ele teve no desenvolvimento. E, portanto, esse mundo de uma aldeia dos anos 50, 60, um mundo profundamente rural, em plena ditadura, um mundo de grandes dificuldades, sobretudo para agentes que eu conheci nesse tempo, de uma aldeia limítrofe. Ao mesmo tempo, o comungar e o conviver com a natureza permanentemente, que era uma vida rural, pura e dura. Estou a falar de um tempo em que havia, nesta aldeia, por exemplo, não havia água canalizada, no outro lado não havia eletricidade, não havia comunicações, portanto, enfim, havia muito pouco, não havia água canalizada, como disse, as crianças andavam descalças, verão e inverno, e por aí fora. E depois a cidade, que era uma cidade de província, que já era evidentemente uma outra coisa, e essa dualidade de que eu não tomava consciência porque era um miúdo, mas ao longo do tempo foi interiorizando a importância que isso teve e tem hoje em tudo aquilo que eu faço e aquilo que eu penso, que também não se pode separar. Bom, depois outra coisa que é importante referir, que é tudo isto que eu estava a falar, que é um pouco a percepção da realidade, apercebendo mais, com maior intensidade de tudo aquilo que acontecia à minha volta e na minha vida, sem eu saber a importância que isso tinha, como é que se transmite, como é que se comunica toda essa vivência, toda essa experiência. Uma das ferramentas fundamentais, talvez a mais importante, que é o desenho, né? E o facto de, desde miúdo, eu desenhar, e dos meus pais terem incentivado sempre o desenho, que fez com que eu nunca perdesse o hábito de desenhar. Portanto, o desenho, o ter mantido essa vontade, essa prática ao longo da vida, foi decisivo, provavelmente também para o percurso que acabei por tomar. Não sei por que razão quis estudar arquitetura, é outro enigma. Não faço a mínima ideia, mas sei que vivi intensamente as duas primeiras casas onde vivia, precisamente, como eu dizia há pouco, entre a aldeia onde habitava uma casa muito grande com uma pequena quinta e na cidade, uma casa que também tinha um quintal grande e uma cave que se tornaram também objeto de grande exploração do imaginário ao longo dos tempos. Eu penso que tiveram importância
nessa escolha, assim como um olhar sobre a cidade. Eu lembro-me que gostava de desenhar cidades sem fazer a mínima ideia, sem ter consciência daquilo que fazia. Era um bocadinho intuitivo, mas gostava de inventar cidades. Assim como gostava de inventar construções, nomeadamente fazer casas nas árvores. Fazia no quintal e na quinta com restos da faina rural, tanto numa casa como na outra. Ela tinha uma série de, digamos, de coisas, fragmentos, coisas soltas, que eu tento cozinhar para ver se explica alguma coisa, mas, enfim, não passam de possibilidades. E depois estas coisas na vida têm os acasos, não é? Pois há os acasos e no meu houve alguns acasos, nomeadamente num primeiro cenário que eu fiz no teatro, ainda no liceu, no Cineteatro Castelo Branco, em que fiz um bocadinho, porque no grupo de amigos e colegas do 7º ano do liceu, todos achavam que eu é que tinha, portanto, eu já tinha uma tendência natural para este tipo de coisa, portanto, eles encarregaram de organizar o palco e, portanto, eu organizei e pus umas caixas e umas luzes e tal, e, portanto, organizei espacialmente o espetáculo, sem nunca ninguém chamar cenografia, que ninguém sabia o que isso era, e, portanto, eu também não. Infelizmente, desse acontecimento, não há, nunca encontramos nenhuma fotografia, portanto não há, a não ser uma memória daqueles que viram, que felizmente ainda há muitos dessa época. Vamos a falar de uma coisa que se passou em 1969. No Cineteatro Avenida, que entretanto depois ardeu e já foi reconstruído, enfim. Também, antes disso, houve um outro... eu, por questões familiares, do meu pai, fui viver 3 anos para outra cidade, Figueira da Foz, portanto, nos meus 13, 14, 15 ou 16 anos, e também teve muita importância porque a cidade da Figueira da Foz não tinha rigorosamente nada a ver com as cidades do interior. Era uma cidade já mais cosmopolita, por força do intenso turismo, sobretudo no verão, não é? O que imprimia à cidade socialmente, e até sob o ponto de vista urbano, uma configuração completamente diferente daquilo que era lá o interior. E entre muitas coisas que eu descobri, e muitas vezes até quase hipnotizado, numa cidade como era a Figueira, mais desenvolvida, apesar de mais pequena, e uma delas também foi muito importante, que foi o facto de eu ter aprendido a jogar xadrez, um bocadinho ocasionalmente. Havia um campeonato nacional de xadrez e proporcionavam aos jovens a aprendizagem. Eu aprendi, curiosamente, até com aquele que era e continua a ser durante 2 ou 3 anos o campeão nacional de xadrez, que era o João Cordeville, que me ensinou os rudimentos necessários para jogar xadrez e que joguei durante muitos anos. Fui até medalhado em algumas circunstâncias, joguei com alguma intensidade e paixão durante muito tempo e isso, sem me eu aperceber também, acho que teve um papel importante numa fase posterior da cenografia e da arquitetura, mas da cenografia sobretudo. Poderemos falar depois disso lá mais à frente. E
E pronto, e depois, acabado o liceu, eu venho para Lisboa, neste caso, também por questões familiares, para a Margem Sul, Caparica, Trafaria, Almada, e conheço uma jovem por quem me apaixonei, que fazia teatro, né? Repara a coincidência, né? E portanto, de repente, um desenho, um caderno dos meus desenhos, que ela mostra a encenadora e do qual, onde eu registava, nomeadamente, desenhos daquilo que via, mas sobretudo daquilo que eu imaginava, ou se não era aquilo que eu via interiormente, aquilo que eu desenhava imaginando a olhar para os ensaios, e de repente, outro mistério. A encenadora achou que era uma ideia extraordinária que estava ali num desenho, que se transformou depois numa primeira cenografia. Estamos a falar de 1973, e a partir dessa cenografia, de um espetáculo que teve uma importância muito grande, né? Estamos a falar de uma época pré-25 de Abril, mas ainda não era, né? Um ano antes, e a partir daí nunca mais parou. Depois comecei a fazer e tal, e fui por aí fora. Portanto, repara, podíamos ficar aqui todo o dia a tentar escavar, isto são escavações, é como uma mina, escavar as camadas da memória e especular, tentar perceber aquilo que nunca vamos perceber completamente. Mas pronto, é um esforço. Diz-nos que não há uma resposta para esta pergunta, mas é um bocado inevitável não perguntar. Como é que começou o seu percurso artístico, que já fez aqui uma breve introdução, e se houve um momento ou experiência que o inspirou a seguir as várias profissões que tem? Não, bom, sabes, o teatro, eu entrei pelo teatro por esta forma, portanto, repara, desenho, paixão, amor e paixão pela arte, a pouco e pouco tornou-se, para quem faz teatro isto é muito fácil de perceber, para quem não faz, às vezes pode fazer um bocadinho mais confusão, porque inclusivamente isto passa-se numa época em que uma grande parte da população e dos jovens, como era o meu caso, vimos em crescendo, tomando consciência de que algo está mal em Portugal, algo está mal, né? E eu passei por várias coisas desse, nomeadamente o facto de eu ter sido obrigado a fazer o serviço militar e a ir para a guerra, né? Eu fui para Moçambique. E depois outras coisas várias que se passaram com a minha família e com amigos e coisas que interiorizavam, não sob o ponto de vista político, porque nós não éramos nada político, não fazíamos a mínima ideia do que isso era, embora hoje haja muita gente que diga e tal, não era bem assim, mas o que havia era uma consciência de injustiça, havia uma consciência havia uma mal-estar, nós, pela pouca informação que nos chegava, nós íamos percebendo que vivíamos num país que não havia razão nenhuma que justificasse ser tão atrasado. Muitos jovens, muitos amigos meus e colegas fugiam para o estrangeiro, fugiam à guerra ou iam à procura de emprego, melhor situação. Portanto, imensa gente fugiu, milhares. Como te disse há pouco, nas aldeias os miúdos e as miúdas andavam descalços o ano inteiro, verão e inverno, com neve às vezes, descalços. Não havia dinheiro para comprar sapatos. E quando havia, às vezes, uns tostões, os pais compravam um par de sapatos e só podiam calçar ao domingo de manhã para ir à missa, e depois tinham que ir a correr para casa a descalçar. E muitas outras histórias que eu podia contar a propósito disso,
a falta de comida, a falta de tudo e mais alguma coisa. Né? Portanto, era muito. E nós, havia uma consciência disso. Né? A falta de liberdade. Numa cidade de província, aquilo era uma vigilância absurda e silenciosa. Qualquer coisa que se fizesse na rua ou no liceu, passado 2 ou 3 horas, toda a gente sabia. Era uma coisa extraordinariamente e estranhíssima. Era um sistema de terror e medo instalado, como se não se passasse nada, mas passava-se tudo, num silêncio terrível. E, portanto, isso, de uma forma silenciosa e interiorizada, estava dentro de mim. Razão pela qual, não sendo político, nunca fiz parte de nenhum partido político, muito menos naquela altura, mas tinha uma consciência sobre, no fundo é uma consciência política, sem ser partidária, né? E, portanto, quando surgiu aquele ensaio a fazer desenhos, o desenho que eu fiz de uma família, revoltada, né, com o que se passava à sua volta, não sei o que era um texto extraordinário, eu imaginei o teatro preso numa teia de aranha. Portanto, uma metáfora. Né? E foi esse desenho que resultou numa cenografia. E, portanto, esse pensamento e essa ideia, essa invenção, só pode ter acontecido porque eu tinha uma consciência desse aprisionamento que nós tínhamos. E sobre isso poderíamos falar a tarde inteira sobre tanta coisa que se passava no café. Íamos ao café e sabíamos que havia escutas, havia polícias espalhadas por todo lado que controlavam tudo. Né? Qualquer coisa que se passasse estava... Os chamados... havia a instalação do medo, que é uma das primeiras coisas para as ditaduras. Né? O terror absoluto, que sabemos que qualquer coisa que se faça vai-se saber imediatamente. Quer fazer um espetáculo. Um grupo de estudantes quer fazer um espetáculo no Cineteatro. Convidamos um cantor, um músico naquela altura, do Barreiro, aqui de Lisboa. Tem que ser feito com uns meses antes, tinha que ser feito com muitos meses de antecedência, tinha que mandar as letras todas que ia cantar escritas à máquina, não havia computadores, nós tínhamos que fazer um requerimento ao Governo Civil com as letras todas que eram mandadas para Lisboa para os serviços de censura. Esperávamos 2 ou 3 meses até vir a resposta e depois a resposta vinha com tudo aquilo riscado que a censura não deixava cantar. E que neste caso, por exemplo, era praticamente tudo. Para aí de 10 ou 15 canções, só podiam 2 ou 3 versos de uma e não sei o quê, e o resto tudo cortado. Portanto, isto era o dia-a-dia nosso. Não é? Ou se eu hoje no liceu, como nos aconteceu, pedíamos uma reunião ao Sr. Reitor, diretor da escola, para falar sobre que os estudantes queriam conversar para ver se havia melhores condições. À hora do almoço, os meus pais sabiam tudo o que se tinha passado no liceu. E, portanto, e à tarde falava-se nos cafés. Que tinha havido uns miúdos que foram falar com o reitor, mas o que é isto? Portanto, era isto que nós vivíamos. E, portanto, isso teve influência no modo de pensar a realidade. E, portanto, agora eu indo para a questão do teatro, porque a paixão do teatro e da cenografia também tem isso, porque quando eu dizia quem faz teatro percebe isso, quem não faz pode não perceber muito bem, é porque o fascínio do teatro
deves encontrar muito isso, pessoas que estão no teatro e dizem assim, isso é o bichinho do teatro, não sei o quê. E o que é o bichinho do teatro? É uma manifestação genuína da condição humana, que é a mesma coisa que olharmos ao espelho. Quando eu olho para o espelho e posso fazer perguntas. Quem sou eu? O que é que eu ando cá a fazer? O que é isto que eu estou a fazer? Ou o que é que vai acontecer hoje? E por aí fora. Ou o que é que se passou hoje na cidade, ou na rua, ou na loja, ou onde quer que seja. Portanto, a necessidade que nós temos de analisar e de ver aquilo que se passa à nossa volta, não é? Olhando ao espelho, a realidade. Não é? E, portanto, há aqui uma espécie de jogo de imitação. Portanto, nós imitamos a realidade para tentar perceber aquilo que está por detrás da realidade. Não é? Portanto, isto é desvendar, através da ficção, desvendar o que está oculto. E isso é uma enorme riqueza e é um vício, bom vício, que durante muitíssimos anos, séculos, existiu e que está em decadência também, o que é perigosíssimo, que é o teatro genuinamente popular. O teatro genuinamente popular é exatamente isso. Hoje aconteceu aqui um problema qualquer na rua, ou na igreja, ou no jardim, ou no supermercado. Não havia supermercado. Imediatamente alguém começava a alinhavar umas palavras sobre isso e no fim de semana já estavam a ensaiar. Era o chamado teatro cordel. Portanto, era em que as pessoas expunham, através do teatro, aquilo que se tinha passado e tomavam partido e faziam uma espécie de catarse sobre toda a problemática social. Portanto, teatro e arquitetura, isto agora para voltar ao carril. Depois eu fui estudar arquitetura, mas já fazia teatro, né? Como disse, comecei lá no grupo da Trafaria e portanto foi sempre uma aprendizagem em que o teatro foi sempre a cenografia / teatro, foi sempre o polo, foi sempre o eixo central. A poesia veio logo atrás porque eu gostava de poesia, enfim, muito embrionário, mas a minha mulher, na altura, companheira, namorada, gostava muito de poesia e já dizia poesia e tal, portanto, nós fizemos essa caminhada desde o princípio, teatro-poesia. Eu acrescentei a arquitetura. E como isto é o bocado estava a explicar, e como eu trazia esta carga toda social e a carga natureza / cultura que é a vida no campo, portanto eu tinha esse ascendente, digamos, portanto, ter tido essa experiência do mundo rural, para mim a arquitetura foi sempre uma visão um bocadinho mais filosófica do que a preocupação do betão ou do tijolo, né? ou do cimento, ou da construção, dos materiais, do projeto. O meu pensamento situou-se sempre a montante disso, que é, para que é que serve a arquitetura? Ou qual é a utilidade que a arquitetura pode e deve ter? E fui fazendo isto a vida toda, exercitando esse pensamento. E se calhar um bocadinho ligado àquilo que eu dizia há pouco, que é injusto que as pessoas vivam com tanta dificuldade, não é? Afinal, para que é que serve tanto progresso se as pessoas passam fome? Naquele tempo passavam. E
eu estou a falar de uma época, os anos 50, em que começavam a aparecer as primeiras máquinas, não havia televisão, mas começou a aparecer, sei lá, tudo o que é maquinaria que hoje os automóveis começaram a desenvolver-se um bocadinho mais, ou tudo o que é aparelhos eletrodomésticos estava tudo embrionário, os primeiros frigoríficos, os primeiros... E, portanto, era o florescer, e cada coisa que chegava e que aparecia era um espanto, não é? E é mais isto, e é mais aquilo. Mas ao lado, a vida continuava miserável, mas não tinha sentido nenhum. Bom, e por aí fora. E, portanto, o teatro foi sempre útil, digamos, para denunciar, né, para mostrar preto no branco o que é a nossa vida. E a arquitetura um bocadinho nesse plano de que forma é que se pode pensar a arquitetura de uma forma mais justa e mais contributiva para a felicidade da vida da humanidade, né? Isto para não falar das desigualdades pelo mundo fora e tal, tudo coisas que nós íamos, não havia informação, né? Portanto, nós íamos apercebendo de uma forma muito lenta e fracionada do que se passava pelo mundo fora. Pronto, depois do teatro os espetáculos correram bem, uma série de montagens, depois vi um espetáculo 2 ou 3 anos mais tarde que teve um enorme sucesso, muita gente de Lisboa ia ver, o que nos fez começar a trabalhar com convites para trabalhar em Lisboa, e foi por aí fora durante uns 15 anos, mais ou menos, até que depois um encenador e professor e teórico espanhol gostou muito do meu trabalho, me convidou para trabalhar em Espanha e comecei a trabalhar no estrangeiro, portanto foi sempre assim uma coisa de... Mais alguma coisa que queira acrescentar ou posso seguir passo para a próxima? Assim, sei lá. De que forma é que sente que contribuiu para o ramo das artes? Eu estava a pensar na coisa anterior. Está a gravar? Está. Quer dizer, não... Isso é uma coisa que eu não faço a mínima ideia. Quer dizer, isso é trabalho para teóricos, investigadores, analistas, sei lá. O que eu sei é que, há bocado perguntaste se eu não respondi completamente e tudo, há uma série de atividades periféricas que se foram desenvolvendo, talvez porque eu tenho esta ideia sempre de pensar um bocadinho não só aquilo que faço e que tenho que fazer, mas porque faço e o que é que me impele a fazer ou a não fazer. Porque o pensamento é também aquilo que se faz, significa que há coisas que ficam por fazer, não é? Porque a vida é uma responsabilidade, não é? A vida é uma liberdade / responsabilidade, senão não tem sentido, não é? O Zé Afonso tem uma canção extraordinária em que diz a certa altura exatamente isso. Há quem viva, assim, que é um lamento, não é? Há quem viva sem dar por nada. Isso é absolutamente lamentável, não é? Porque acho que é uma pobreza muito grande existir sem qualquer preocupação, sem qualquer ideia sobre o que quer que seja. E, portanto, provavelmente isso é o que fazem as plantas e se calhar e nem sabemos ao certo, não é? Bom, e portanto o desenho acarretou, ligado ao teatro e à arquitetura, acabou por arrastar uma vontade de pintar, né? Que durante muitos anos foi um suporte ou uma ferramenta da cenografia, ou seja, portanto, tudo aquilo que estava ligado direto ou indiretamente à pintura era uma coisa do laboratório privado, estava lá, fazia parte dos processos criativos da cenografia. Depois, a certa altura, começou a ganhar autonomia e começou a aparecer
mais como pintura e um bocadinho menos como cenografia, ganhar uma certa independência. A escrita também, mas é a mesma coisa que quando começo a escrever, sempre escrevi um bocadinho, era ligado também à cenografia, tentar explicar por palavras poéticas aquilo que não conseguia explicar por cores ou por desenhos ou por forma, e portanto complementar. E a certa altura senti a necessidade de ir um bocadinho mais longe, e isso tem a ver com a efemeridade do teatro. Não é? O teatro é uma arte extraordinariamente fascinante, que tem algumas coisas que ajudam a caracterizar isso. Uma delas é que é a arte do coletivo. Ninguém faz teatro sozinho. Portanto, é uma arte que só é possível com um coletivo. Não só de emissão, como de recepção. Não só quem faz, como quem recebe. Podem ser poucas ou muitas, mas é uma arte coletiva. E, sobretudo, no fazer é muito interessante, porque é uma aprendizagem de perceberes que a tua contribuição criativa só é válida, só tem interesse em conjugação com outras contribuições criativas que se fundem numa única obra. E, portanto, ou seja, é uma contribuição coletiva de várias, mas a preponderância de cada um é irrelevante, porque o que conta mesmo é a obra coletiva. Né? E isso é, como eu gosto muito de definir, como é uma escola de democracia, porque a democracia é exatamente isso também, não é? A construção da democracia tem essa coisa e, portanto, agora perdi o fio à meada, mas da pintura, tal, já iremos considerar. Esta ideia de outra vertente, que é a pedagogia, o ensino, a investigação, está ligado também a tudo isto, e essa consciência, o facto de eu fui convidado para dar aulas porque fui um dos melhores alunos de arquitetura e, portanto, foi uma aprendizagem. Eu fui 40 anos professor da faculdade, mas eu aprendi dia após dia, e tentei dar o meu contributo, né? Sobretudo nesta vertente sociológica, né? Da arquitetura, e ao mesmo tempo na vertente de que a arquitetura é uma conjugação de artes, né? E não é, como eu gosto de dizer por imagem, para se perceber, não é a arquitetura não existe para aprender a fazer casas. O ensino da arquitetura é, sobretudo, aprender a pensar casas. Né? Porque se for só aprender a fazer casas, é uma coisa quase exclusiva da tecnologia, portanto, técnicas e ferramentas e por aí fora. E, portanto, mas o mais importante é o que está antes, disso, não é? O que está antes disso. O que é que podia mais aqui? São assim as coisas principais, não é? Depois outras coisas periféricas, design, coisas que eu tenho feito muito, por isso é um sucedâneo
O design gráfico que eu tenho feito mais está normalmente ligado ao teatro, ao cinema, aos festivais. É um olhar pessoal sobre o conteúdo, né? Há muito design, infelizmente é a maioria do design, que eu critico, que eu não me seduz muito, ou quase nada, quando vemos que não transmite, quer dizer, são exercícios, podem ser muito bonitos, muito agradáveis, mas são isentos de conteúdo, quer dizer, não te seduz para uma coisa que tu depois vais a encontrar. Não, é um fazer por fazer. No caso concreto do teatro, por exemplo, muitos cartazes de teatro, tu olhas para aquilo, que engraçado o que é isto, mas a imagem não te transmite nada, não é feita a pensar em transmitir o que depois tu vais ver, quer dizer, há uma correlação. Muitas vezes não há, e eu acho isso muito estranho, não é? Portanto, isso é um bocadinho o que faz a má publicidade, ou até, agora dando uma coisa mais, ou até a má culinária, não é? Que é mostrar, ou o mau turismo, é mostrar fotografias extraordinárias, mas depois quando tu aterras na realidade aquilo é uma porcaria, não presta para nada, e portanto é um engano. E acho que nós deveríamos ter cuidado com essas manipulações. Por exemplo, na arquitetura / urbanismo, isso está tudo cheio, outdoors, a prometer cidades maravilhosas, resorts, ou um bairro novo que vai ter isto, aquilo e aquilo, e depois, quando de repente a coisa aparece e afinal não tem nada daquilo que estava prometido ou que estava previsto, não sei o que é. Pronto, é a mesma coisa, uma montra de bolos, pelo facto de ser maravilhosa e bonita e tudo aquilo, depois, será que é mesmo bom o que depois vamos comer, ou isto é só para inglês ver e por aí fora? Portanto, o design. E pronto, é isso. A diversidade é porque me agrada não me agrada, sinto necessidade de circular por todas estas vertentes que me ajudam a encontrar soluções para os problemas que se me colocam no dia a dia. Agora entrando na exposição que cá temos, sobre a exposição Pedra da Paciência, o que é que o inspirou e qual foi a sua motivação para criar estas obras? Então, a Pedra da Paciência é uma pedra que existe, faz parte da minha infância, numa altura, aldeia chamada Alpedrinha, onde eu passava sobretudo férias com uma tia. Estamos a falar, portanto, dos anos 50, e onde as crianças, e onde a população, uma grande parte da população, ao fim do dia, ao anoitecer, ia para a Pedra da Paciência, uma pedra enorme, comprida, esculpida numa rocha, à beira da estrada, e as pessoas se sentavam por ali, conversavam, as crianças brincavam, e depois lá mais para as 10 da noite, ou porque não, vamos falar de tempos, não havia nada, como já quase nada, e portanto as pessoas, a vida rural, as pessoas jantavam muito cedo, e portanto iam para ali, depois anoitecia, e a certa altura voltavam para casa e iam dormir. E ficavam ali a conversar, ou muitas delas estavam apenas sentadas em silêncio, olhavam para a estrada ou para o céu, numa atitude que me parece que, sobretudo, o que elas estavam era a ver passar o tempo, já que não passavam carros naquele tempo. Passar um carro era uma raridade total, tinham a passar um carro ou dois por noite, uma outra bicicleta, mais nada, não é?
E havia esse hábito, né? Que ao mesmo tempo também era a passagem de um carro tão raro, era também uma outra coisa que era a novidade e era como uma espécie de breves incursões da civilização. Portanto, um carro passava porque ia para a cidade ou vinha da cidade. Era esse anúncio de um mundo que estava ainda inalcançável para a maior parte das pessoas, um mundo que estava a florescer, a aparecer. Eu comecei aqui há uns anos a escrever uns livros que se chama Manual de Sobrevivência de um Cenógrafo, a série. Já saíram 2, agora vai sair o terceiro, que se chama exatamente A Pedra da Paciência. Depois do Desenhar Nuvens e do Tempo das Cerejas, agora será A Pedra da Paciência. E a Pedra da Paciência, tanto no livro como na exposição, evoca essa pedra e evoca essa visão e a necessidade de retornar um bocadinho a esse olhar sobre o mundo que se perdeu muito. Hoje as coisas acontecem exatamente a antítese, acontecem a uma velocidade vertiginosa, ninguém tem tempo para pensar, e mesmo quando há tempo para pensar, as pessoas prescindem disso porque já têm máquinas que pensam por elas, né? E tudo isto está num caminho muito perturbado e muito preocupante. E como o teatro como falei há pouco, o teatro e a cenografia é uma visão do mundo, não é? E, portanto, este terceiro volume, que continua a fórmula dos outros, com reflexões sobre o teatro e a função do teatro e a minha experiência no teatro, que se fundem com histórias, episódios, acontecimentos ou algumas figuras muito importantes que eu conheci na minha vida e em que me inspirei e inspiro ainda hoje. É, de uma forma assim resumida, o que trata esta exposição. Portanto, são 31 quadros, cada quadro refere-se a um capítulo do livro Pedra da Paciência, com títulos, não é exatamente igual, mas portanto são paralelos e é isso. Uma certa... Eu poderia resumir isto, por exemplo, com um dos quadros que se chama As coisas à minha volta estavam todas a mudar muito rapidamente. Ora bem, isto não é meu, isto é uma frase de um escritor maravilhoso irlandês chamado Brian Friel, dramaturgo, um dos maiores escritores da Irlanda, a par do incontornável Beckett, que a certa altura, precisamente a olhar para esta transformação que se passou numa aldeia irlandesa, que é muito semelhante ao que se passou na minha aldeia, no interior de Portugal. É uma coisa que transversal ao mundo inteiro, que é a Revolução Industrial. E, portanto, o que é que a Revolução Industrial nos trouxe de maravilhoso, que trouxe muita coisa extraordinária, mas ninguém fala de tudo aquilo que destruiu e que continua a destruir, né? O texto, a frasezinha do Brian Friel é assim: e ainda que eu não passasse então de uma criança de 7 anos, lembro-me de um sentimento de desconforto, a percepção de uma cada vez maior diferença entre aquilo que parecia ser e aquilo que era.
e a sensação de que as coisas à minha volta estavam todas a mudar muito rapidamente, transformando-se precisamente naquilo em que não se deviam transformar. Pronto. Eu tenho uma história, agora podia contar, mas é uma longa história, que aconteceu num mundo rural em que de repente aparece uma fabricante neste caso de lanifícios, e que transforma de uma forma muito rápida a vida de toda aquela gente, na maior parte dos casos, no mau sentido, porque deixaram de ter trabalho e por aí fora. Quais foram os maiores desafios que teve de enfrentar enquanto preparava esta exposição? Estes desafios influenciaram os resultados que aqui apresenta? Isso eu não sei. Bom, uma exposição é a mesma coisa, há pouco falei no laboratório do cenógrafo. O laboratório aqui também se aplica, é assim, há um dia em que há um estímulo. O estímulo, neste caso, foi: vamos fazer uma exposição. Depois o estímulo traz encargo, traz atrás uma coisa que se chama a data. No dia X. Ora bem, entre uma coisa e outra há um tempo que pode ser grande ou pequeno, pode ser gigante ou minúsculo, mas é um tempo. E aqui é exatamente o mesmo que se passa com qualquer trabalho, tarefa que nós temos que resolver. Nós temos que resolver, sabemos quem nos contratou ou quem nos encomendou e sabemos o dia em que tem que estar pronto. E agora aqui entra a aprendizagem que se tem que ter sobre como gerir esse tempo. E uma ferramenta muito importante para saber gerir este tempo chama-se jogar xadrez. Entre outras coisas, não é obrigatório, acho eu, mas porque não se trata só de resolver. Há muitas outras coisas, há muitas inquietações, há muitas dúvidas, há muitas possibilidades, há muitas perspectivas, etc, etc. Muita coisa que é uma grande confusão. Ou seja, encargo, ok, estímulo, fantástico, mas depois logo no minuto a seguir, onde é que eu me estou a meter? E no minuto a seguir, como é que eu vou resolver? Não é? E aqui entra a imaginação a trabalhar. A mente tem essa máquina extraordinária e insubstituível. Então temos esta gestão, não é? Estava a falar. E esta gestão do tempo, depois tem várias vertentes, não estava a aplicar isto à criação cenográfica, ou neste caso à criação de uma exposição. E há um primeiro tempo desse tempo, um fragmento desse tempo, que não tem um limite específico, enfim, é aquilo que nós lhe quisermos dar, mas que tem que deixar espaço para os outros. O primeiro tempo é o tempo em que eu não tenho que me preocupar nada com nada. Portanto, é roda livre, é liberdade de pensamento, de criação, de imaginação. Depois começam os outros parâmetros, ou assim, as outras fases que vão adensando o problema, no sentido de que é preciso fazer, executar, é preciso síntese, é preciso concluir. Há uma estratégia, coisa fulcral no xadrez, porque quando tu tens que resolver um problema, de repente é uma grande confusão às vezes na cabeça, possibilidades assim, vou fazer, não, e assim, assado e tal. Portanto, ficamos com a cabeça num grande bolo, não sabemos o que fazer, não é? Mas não podemos ficar assim, isso não se decide nada. Quem ficar nesse mar perdido, fica perdido. Portanto,
lá está, é preciso cumprir as outras metas, não é? Portanto, é um bocadinho aqui também, a exposição teve isso, quer dizer, o que é que eu vou expor, como é que vou fazer, repara, no meu caso até é um bocadinho mais diferente de um pintor normal, porque um pintor normal pinta, e portanto a sua ocupação, obsessão, paixão, é isso. No meu caso, tem múltiplas vertentes e portanto aqui a coisa ainda é mais complexa, quer dizer, o que é que eu vou fazer concretamente para uma exposição neste momento, né? Pronto, é um bocadinho. Por isso eu me lembrei que faria todo o sentido, uma vez que eu estava a ultimar o livro, portanto, em que a minha paisagem mental andava muito por ali e pareceu ser enriquecedor para mim e eventualmente para quem quiser espreitar para dentro disto, dar uma visualidade a algumas daquelas ideias ou imagens que estão nesse livro. Existem artistas, movimentos, livros, filmes ou outras formas de arte que influenciaram estes trabalhos? Quais e porquê? Sim, claro, muita coisa, porque precisamente neste quadro temporal que eu falava há pouco, que é um quadro temporal que neste caso concreto eu estava a referir a uma determinada obra ou sucessivas obras, mas que se transpõem para a vida toda, quer dizer, a partir do momento em que eu mergulhei nesta vida e portanto há 50 e muitos anos, né? Esta que é uma vida, a vida na arte é uma paixão, é um bom vício também, é um modo de vida, não há outro. Portanto, se é artista verdadeiramente, ninguém é criador das 9 às 6 e depois das 6 às 9 da manhã é outra coisa qualquer, isso não existe. Criador é criador, acabou. Não há, portanto, a máquina, que é uma palavra, portanto, todo este processo é a mente. A mente está permanentemente ocupada com isto, né? É o seu mundo, não há outro. Tudo passa por esse crivo. Ora bem, a mente, que é mais um grande mistério, né? Ninguém hoje já um grande ramo da ciência que tenta explicar, não é? A neurociência, né? Mas salvo algumas demonstrações, a maior parte delas são hipotéticas, hipotéticas demonstrações ou descobertas sobre como é que funcionará esta prodigiosa e inimitavel mente, não é? A minha experiência diz que há de facto muitas coisas que não se percebe, se já lá estão quando nascemos, se vêm depois, se vieram não sei de onde. Epá. Agora, há uma coisa que essa posso especular, mas agora há outras que eu sei, e o que eu sei, porque tenho a memória também ajuda nisso, eu sei que a partir de certa altura eu vou recheando com milhentas informações, com milhentos acontecimentos, a mente. Portanto, que é ler, estudar, ver, viajar, lugares, pessoas, acontecimentos, objetos, Portanto, isso é uma das maiores riquezas que eu tenho acumulado, porque foi essa a minha vida, não é? Essas coisas todas, aquelas de que eu tenho memória, porque, como sabes, a memória, há muita coisa que nós temos uma grande tragédia, que é o esquecimento, não é? Mas que hoje também sabemos que o esquecimento não é uma coisa, não é desaparecimento, é ocultação. Há coisas que nós não nos lembramos,
mas ninguém me diz que eu amanhã me vou lembrar. Portanto, ou seja, elas estão lá, estão ocultas. Outro mistério. Podem vir, podem aparecer outra vez ou não. Mas aquelas que estão lá e que são bem visíveis, ou que vão aflorando, seja individualmente, seja por associação com outras coisas, é aí que se encontram os grandes mestres, os grandes livros, os grandes filmes, aquelas coisas que nos marcam de tal forma que estão muito presentes, não é? Estão muito presentes sempre. E nesta exposição também há muito isso, não é? Há uma série de pessoas que eu conheci e que me ensinaram muito, e nas quais eu me inspiro ou inspirei muito, ou alguns lugares, ou objetos, ou acontecimentos, não é? Que fazem esta diferença. Agora, dentro das metas artísticas, já alguma vez pensou se a sua arte vai sobreviver ao longo do tempo? Não, quer dizer, o sobreviver é a mesma coisa que é esta dualidade. Por um lado, o esquecimento é inevitável, né? Grandes escritores, por exemplo, escreveram sobre isso, né? Seremos esquecidos rapidamente ou imediatamente. Há vários escritos sobre isso que, de facto, sabemos como isso acontece. A esmagadora maioria de tudo é assim. Portanto, aqui a sobrevivência é mais uma ideia de que nós, nesta civilização ocidental, temos muita dificuldade em ligar com as várias fases da vida e entender a vida como uma passagem, não é? E, portanto, o conhecimento acumulado, que às vezes temos a ideia que é uma coisa extraordinária e gigantesca, mas depois, com mais paciência e com mais calma, rapidamente se vai perceber que, na melhor das hipóteses, é uma pequena partícula que acrescentou qualquer coisa a qualquer coisa. Não passa disso, não é? Porque há milhões de pessoas e de coisas a gerar permanentemente essa contribuição e a fazer essa viagem. Portanto, aquilo que eu faço e que eventualmente terá mais expressão, que é no teatro, na cenografia, alegra-me, porque já tenho respostas sobre isso, que seja no campo da pedagogia, seja no campo da criação nos teatros, que vai contribuindo para que outros peguem nisso e façam outras coisas, e isso é a maior alegria que se pode ter sobre aquilo que foi qualquer gesto criativo nosso. E que depois outros, sucessivamente, irão proceder de igual modo, como antigamente assim aconteceu. Portanto, é disso que se trata, não é? Quer dizer, eventualmente poderemos pensar que na história da humanidade há alguns momentos ou pessoas que, por qualquer razão misteriosa, estamos sempre a cair no mesmo, ultrapassam tudo isto que nós estamos a dizer. Mas, e é verdade, lá, Mozart, por exemplo. Mozart. Bom, Mozart será sempre qualquer coisa que está para além de tudo isto que eu estou a dizer. Mas pronto, são momentos raros, não é? Em que coincide ali uma série de coisas que eventualmente estão muito longe, eventualmente não, decididamente estão muito longe disto que estávamos a falar, não é? Portanto, são momentos particulares. Hoje há uma outra coisa que não havia, que hoje é, por
eu faço uma coisa, faço um espetáculo que tem um grande sucesso aqui em Portugal, não é? Uma cenografia. Há 50 anos atrás, bom, poderia sair uma crítica no jornal, ou 2 ou 3, a dizer muito bem, aqui em Lisboa, e na melhor das hipóteses, uma outra fotografia no jornal ou numa revista. Bom, isso hoje não é nada assim, não é? Hoje, com as redes sociais, é quase instantâneo, quer dizer, no abrir e fechar de olhos, de repente há uma divulgação quase mundial daquilo que tu fizeste, não é? E isso faz exatamente o mesmo que eu estava a dizer há pouco, da disseminação do estímulo a outras pessoas, só que aqui agora é à escala internacional. De repente, alguém que segue aquilo que eu faço, ou que por acaso vai parar ali na Argentina ou na Austrália, de repente já está a ser estimulado por isso e depois vai gerar outras coisas. Por isso. São cadeias que são incontornáveis, quer dizer, não pode haver grande preocupação sobre isso. Quais são os seus objetivos a curto e longo prazo como artista? Olha, assim, a continuar o mesmo, continuar a investigação sobre algumas coisas que já aqui falámos, no caso concreto também da arquitetura dos teatros, que é uma coisa que me preocupa particularmente agora, de que forma é que a humanidade vai sobreviver à questão do mundo digital, de que forma é que a humanidade vai enfrentar e sobreviver perante esta invasão da tecnologia, não é? Existem projetos futuros que gostaria de partilhar? Ou ainda são secretos? Os projetos futuros que eu tenho são aqueles que estou agora com eles em mãos. Os próximos trabalhos, porque tem sido assim a vida toda, são sequências, não é? E agora desafiam para fazer isto, para fazer aquilo, para fazer aquilo. A grande preocupação é manter-me atualizado, porque qualquer desafio / problema que é colocado, fazer um trabalho sobre isto ou sobre aquilo, é fundamental, quer dizer, nem ser trabalhado de outra forma, ele tem sempre por detrás a visão que eu tenho do mundo naquele momento, né? E por isso, como eu gosto de dizer, a primeira coisa todos os dias é comprar o jornal, que é o que eu faço. Até hoje? Toda a vida, sim, desde que aprendi, com muito criança, que o meu avô materno, Rapula, que era inválido, ex-combatente da Primeira Grande Guerra, e portanto, com muitos amigos, foi uma época terrível, não é? Portanto, muitos homens tiveram que ir para a guerra. Enfim, mas ele, apesar de tudo, não tinha danos muito visíveis e uma grande parte da vida, ele todos os dias, de parte da tarde, ia para o café com os amigos e a primeira coisa era comprar o jornal todos os dias. E eu guardo isso, a ida ao café, que é uma coisa absolutamente também preocupante, esta falta, o desinteresse e a falta de fomento das cidades em fomentar lugares para as pessoas conversarem, partilharem ideias. E os cafés representaram um papel absolutamente notável na construção da Europa, por exemplo.
essa uma grande preocupação. E, portanto, manter uma certa atualização sobre tudo aquilo que se passa à minha volta, dos acontecimentos e depois nas artes em geral, da literatura, da pintura, do cinema e por aí fora. Fazer frente a cada estímulo que aparece, portanto, um trabalho, uma obra, ou uma necessidade interior de repente dar resposta a determinada coisa que me preocupa ou que me parece interessante. Cada vez mais estou virado para também o tempo, lá está, a gestão do tempo, que aqui é a gestão da vida, interessado nas coisas que realmente vale a pena. Né? Está aqui um quadro na exposição que fala nisso, que é aquele quadro, quando eu falei com o Grotowski, em que ele me disse exatamente todos os dias de manhã, quando olhas para o espelho na casa de banho, a primeira coisa do dia, o que é que vale a pena realmente fazer? Porque nós somos permanentemente solicitados no dia a dia, na internet, na rua, nas lojas, a cidade está cada vez mais montada para isso, para nos obrigar, entre aspas, a fazer e a pensar em imensas coisas que não servem rigorosamente para nada, para nos distrair do essencial. Há algum conselho que queira dar a artistas a começar as suas carreiras? Os conselhos, eu não gosto muito de conselhos, mas assim, sei lá, agora não vou assim de repente lembrar posso atirar duas. Uma delas é que é muito importante na educação e nas escolas, que é desenvolver o espírito crítico. Porque isso eu estou a dizer uma coisa que os grandes pedagogos pelo mundo fora estão a incentivar. Vamos ver até que ponto que sucesso tem, que é o cuidado que nós temos que ter. Então, vivemos numa civilização de orgias de informação, não é? Catadupas de informação, onde quer que a gente chegue, inundações permanentes de notícias de todo o tipo e formato e não sei o quê. Né? E nós hoje sabemos, há uns anos atrás tínhamos dúvidas, hoje sabemos como é que isso tudo é fabricado. Né? E, portanto, a questão é, o que é que nós queremos fazer da nossa vida? Como é que nós queremos gerir a nossa vida face a essa informação? E, portanto, esse é o primeiro, neste momento é das coisas mais prioritárias, e ao mesmo tempo é uma inquietação, é uma certa revolta ou dúvida, sei lá, não sei como é que é dizer, que é nós vermos que as pessoas acreditam em tudo o que aparece em frente. Ninguém para pensar. Às vezes em coisas absurdas, completamente, quer dizer, basta pensar 5 segundos para perceber que não é nada daquilo. Mas as pessoas não pensam. E, portanto, isto é um mecanismo que está montado à escala global, né? E que é preciso desmontar. Bom, isso é uma enorme dificuldade. A arte devia ter esse papel também, as escolas, tudo, não é? Porque já se percebeu, como dizia aqui há 20 ou 30 anos atrás, nós não sabíamos, não é? Apesar de ter havido avisos, como aquela que está ali também naquele quadro, que evoca o filme do Kubrick, o 2001 no espaço, não é? Quando tu não viste esse filme, Como é que se chama? O astronauta 2001 Odisseia no espaço. Ainda não vi. É um filme absolutamente vital para perceber tudo isto. Feito um filme dos anos 70, acho eu. Quando, em plena ficção científica, em plena exploração espacial, né?
O computador lê os lábios, algo que não lhe interessa, na conversa entre os dois astronautas. E quando o apanha fora da nave, recusa-se a abrir a porta e ele morre. Como vingança. E isto é ficção, portanto, é um filme, mas isto era o astronauta pede para ele abrir a porta e o computador diz-lhe: tenho muita pena, Dave, mas eu não posso fazer isso. E não abre. Percebes? E isso é simbólico, não é? Mas infelizmente parece que estamos à beira disso e as pessoas não querem saber. Isso é um absurdo total. É como o Kurosawa, que também está ali, que é um genial cineasta e pintor, e pintor também, que ele pintava, japonês, que sobrevivente das bombas de Hiroshima, do nuclear. E depois ele fez uma série de coisas, nomeadamente este filme, que não compreende a estupidez humana. Continuar a insistir na questão do nuclear. O que se viu, uma pequena amostra do que pode ser, mas as pessoas estão cegas. O que é isto? Qual é o sentido? Bom, e portanto, essa é uma das... eu não quero chamar conselho, mas assim como fala na arquitetura, exemplo, vamos ver as casas em que as pessoas têm que viver. Isto tem algum sentido, a maior parte das vezes. Para não falar daquelas em que as pessoas nem podem ver porque não têm, não é? Portanto, e por aí fora. Portanto, há aqui uma necessidade de reenquadramento da perspectiva que as pessoas têm sobre a vida. E é aí que eu tento entrar com a arte, não é? Porque lá está a essência, é o teatro, é a cenografia, e o teatro é o espelho da vida. Portanto, foi isso que o teatro me deu e me continua a dar a tudo aquilo que eu faço. Tipo, agora o próximo espetáculo que eu vou fazer, que é uma peça de Shakespeare, que é Medida por Medida, que vai pôr a nu um grande problema do momento, que é a questão por um lado, da utópica visão que é anunciada, nomeadamente pela classe política, e depois o que é a realidade, a ação. Portanto, a promessa e a ação. Não é? E, ao mesmo tempo, a justiça, não é? O problema de uma justiça que parece que não é justiça por vezes. Não é? Portanto, esta dualidade, esta zona pouco nítida e um bocadinho obscura da forma como o homem está, ou os caminhos em que o homem está a conduzir a civilização. É isso. Mais duas perguntas. Há algo mais que gostaria de acrescentar? Não, o essencial está tudo dito. Como podem as pessoas acompanhar o seu trabalho? Redes sociais, isso aí é que é mais problema, sites? porque assim, eu no meio disto tudo, cheguei a ter um site que uma colaboradora antiga fez e tal, depois foi-se embora para a Inglaterra e eu nunca mais tive tempo. Portanto, tem essa parte não está muito bem tratada. De qualquer forma, nos últimos 10 anos há uma série de livros, né? Hoje já são, salvo erro, 23 ou 24. Portanto, há muitos livros com várias perspectivas sobre aquilo que eu faço e sobre aquilo que vou fazendo e pensando e tal. Portanto, essa parte, apesar de tudo. E depois há o Museu Nacional do Teatro, que tem uma grande parte da coleção das maquetes e várias coisas. Portanto, é por aí. Infelizmente, nas redes sociais, menos, embora vão aparecendo coisas e, enfim, essa parte não está assim tão cuidada como deveria ser, mas não tive capacidade para isso.
José, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu é que agradeço. E por nos ter proporcionado este momento tão rico de informações. Não, nada, muito gosto, muito gosto. Foi uma aprendizagem também esta forma de expor, porque repara, o teatro, mas antes a minha mãe era professora primária, a minha mulher foi minha professora, e eu acabei o curso e fui para professora, e portanto, repara, há aqui isto para além de outras coisas pelo meio, há aqui um fio condutor de comunicação, né? De comunicação, de aprendizagem, de comunicar, e também porque eu tive sempre a preocupação, não é uma preocupação, é uma coisa intuitiva, se calhar é as duas coisas nas aulas, e fui muitas vezes criticado por isso, por alguns colegas. Para mim, o aluno, antes de ser aluno, é um amigo. Claro, não é um amigo no sentido total, porque eu no primeiro dia não os conheço, não é? Portanto, mas procuro essa relação, porque acho que é a única possível para haver uma boa transmissão, não é? Para haver uma boa comunicação e transmissão de conhecimento. Porque o professor, em arte, a meu ver, não ensina, porque a arte não se ensina. O que o professor deve fazer é proporcionar. Portanto, foi aquilo que eu tentei sempre fazer, que é, através daquilo que eu faço, né, que não passa de uma possibilidade. Eu não sou detentor dos processos criativos de tudo e mais alguma coisa. Eu tenho o meu, ou tenho uma coisa qualquer, e, portanto, posso tentar explicar e proporcionar o que é a minha experiência, o que é a minha visão, o que é não sei o que está por aí fora. Portanto, foi isso, a vida toda a fazer isso, que é um bocadinho aquilo que eu estou aqui a fazer agora. Pronto, é isso. Obrigada. Nada, obrigado eu. E aos que nos estão a ouvir, agradecemos a vossa companhia e contamos convosco no próximo episódio de Limonadas.